Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no livro de Salmos. Salmos, capítulo 42. Salmos, capítulo 42, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Sejam todos mesmo bem-vindos. Esse momento tão especial, aonde Deus, Ele fala conosco através da sua bendita e eterna palavra. Tão bom, né? Antes de nós compartilharmos o que o Senhor tem para nós hoje nessa manhã, o ministério que trabalha com as meninas, as moças da igreja, pediu que eu lembrasse que esta semana vai acontecer o MICE, que é um trabalho que já tem anos que é feito com as meninas, não somente do Alípio, mas também da cidade como um todo, né? Então vai começar sexta-feira agora, ok? E as irmãs estão pedindo se a igreja, nós na igreja, se nós pudéssemos emprestar alguns colchões para que elas pudessem não dormir no chão, sabe? Agora todo mundo vai trazer colchão, porque vai ter dó das meninas, né? Nesse chão frio. Mas todo ano elas fazem isso. É um encontro especial. Dormem aqui, fica aqui 2 dias, retiradas, acampadas no nosso prédio, né? Como Jesus fazia muito com seus discípulos lá nos montes, né? Monte da Oliveira e por aí ia. Você sabe. Então, por favor, se você pode emprestar um colchão, então você procura as irmãs responsáveis, que é a nossa irmã Eliane, a nossa irmã Elaine
e também a Júlia e a Vivi. Então, fala que você tem, combina com elas, traz o colchão aí. Dá um trabalho, né? Mas a obra de Deus dá trabalho mesmo. Então, né? É assim que funciona. Também elas nos informaram que tem 25 moças inscritas. A idade para esse evento, esse encontro, é a partir de 11 anos. Tem 25 moças inscritas. Quando a irmã disse isso, eu achei legal. Falei, nossa, conseguiram trazer 25 moças aqui para ouvir a palavra de Jesus, para orar. Nossa, que maravilha. Fiquei maravilhado. Mas uma observação que elas fizeram é que dessas 25 irmãs, moças, né, assim, mocinhas aprendendo a palavra de Deus, tem pouquíssimas do Olímpio de Melo. E aí, deu um nó na minha cabeça, né, eu não entendi. Na nossa casa, nós não vamos participar, prestigiar? Que estranho, né? Pais, conversemos com nossas filhas, porque esse evento é para elas, né? Outro dia teve um evento dos rapazes, né? Foi meio na surdina. Eu acho que esses rapazes são meio egoístas, mas tudo bem, isso é outra coisa. Isso é outra conversa para outro dia, viu, rapaz? Lá no futebol a gente conversa. Mas então, queríamos incentivar os pais, juntamente com as suas filhas, que pudessem aproveitar a oportunidade que Deus está te dando na sua própria casa. Aproveite, tira o máximo enquanto você pode. O dia não salva amanhã, né? Amém, irmãos? Amém, igreja? Ok, então vamos tratar do nosso assunto então. Nosso assunto para hoje é: mantenha firme a sua, o quê? Esperança. Que bom vocês estão acordados. Nós vamos ficar juntos aqui uns 20 minutos, quando muito 30, espero. Então, essa é a ideia. Você precisa manter firme a sua esperança. E eu também. Qual é a sua esperança? O que você espera? Esperança tem a ver com espera, né? Qual é o seu desejo? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu sonho? Isso tem a ver com a sua esperança. E nós queremos falar hoje. Eu falei com ela que eu sabia, mas eu estou enrolado aqui, mas vamos lá. Deu certo. Então, Salmos 42, versículo de 1 a 11. Acho que todos nós podemos concordar nisso, né? O salmo é maravilhoso, não é? Nossa, que salmo maravilhoso. A maioria dos salmos, eles foram escritos por Davi. Mas este salmo, o Salmo 42 em específico, ele não foi escrito por Davi. Ele foi escrito pelos filhos de Corá. Talvez a sua Bíblia fala Coré. Não vamos brigar por causa disso. Mas eu vou falar Corá. Então, esse salmo foi escrito pelos filhos dele, ou pelos descendentes dele. Este Corá, ele era um levita, a tribo de Levi. E ele acabou rebelando contra Moisés. Ou melhor, quanto ao chamado de Moisés e a liderança de Moisés. E ele então, isso está em Números capítulo 16, você pode conferir depois nas suas sagradas letras. E ele também se uniu com Datã e Abirão. E eles conseguiram levantar 250 príncipes de Israel para que pudessem resistir a Moisés e o seu chamado e a sua liderança. Moisés tirou a prova dos 9 com eles,
E Moisés o chamou para a presença de Deus, para que Deus falasse quem é que ele realmente está chamando para aquela grande obra de levar o povo dele para a terra prometida. E aí, encurtando conversa, o que aconteceu foi que a terra abriu e engoliu vivo Corá, Datã, Abirão, e os 250 depois foram mortos um pouco diferente. Fogo do céu caiu e exterminou os 250, e foi uma coisa terrível, tremenda, no meio do povo de Deus em Israel. Que coisa que aconteceu, terrível. Eles desceram vivos para o mundo dos mortos, porque Deus deixou bem claro que ele havia escolhido Moisés e Arão para a missão que os tinha chamado. Mas os filhos de Corá, eles não concordaram com o seu pai. Às vezes acontece os pais não concordarem com seus filhos, né? Isso é mais comum. Os adolescentes querem fazer algumas coisas, né? É uma luta dura com nossos filhos nessa faixa etária. E o mais comum é os pais não concordar com os filhos ou com as filhas. Mas neste caso aqui, fugiu a regra. Foram os filhos de Corá que não concordaram com a rebelião que ele moveu contra Moisés e contra Arão, chamados de Deus, líderes do povo de Deus no Velho Testamento. Os filhos dele é o Assir, Elcana e Abiasaf. Esses filhos de Corá continuaram vivos. E aí a descendência deles continuaram servindo o Senhor. Isso está em Números capítulo 24, versículo 11. Porque era de se imaginar, né, que os filhos iam apoiar o pai. Mas os filhos, neste pormenor, tiveram mais juízo espiritual do que o seu próprio pai, acatando aqueles que Deus levantou para servi-los. Os descendentes de Corá, que eram levitas, eles cuidavam do templo. A igreja sabe que o trabalho dos levitas, eles eram até mesmo sustentados para fazer este trabalho no templo. Eram sacerdotes do Senhor. Arão era o sumo sacerdote. E eles eram os cantores, eles eram os escritores das canções que o povo de Deus cantava. Davi compunha muitas letras de cânticos, e os Salmos é um livro de louvor dos judeus. Claro que não tinha o nome de Salmos, né? No hebraico era outro nome, se me lembro bem, é Heilim, algo assim. Mas era o livro que eles adoravam a Deus. E os descendentes de Corá eram exímios cantores, eram exímios músicos. E o Salmo 42, na verdade, é uma canção. E o refrão dessa canção é: por que, Senhor? Ou, falando consigo mesmo, por que está abatida, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu.
Esse é o refrão. Ele é falado 2 vezes, no versículo 5 e no fechamento da música, é o versículo 11. Eu até pedi aos nossos cantores, se eles podiam cantar essa canção para nós. E os nossos cantores não sabem essa canção. O Marquinhos, grande cantor aqui, um levita poderoso. Ele teve que se dobrar e dizer: "Ô irmão, eu não conheço." Ele disse: "Eu acho que o Carlinhos, seu irmão, conhece Jaime." Eu falei: "Vamos para ele." "E aí, Carlos?" "Não, Jaime, eu não conheço essa canção." Aí eu falei: "Caramba, irmão mais novo dá trabalho, né?" Mas é uma letra de uma canção, e uma canção que toca fundo no coração. Eu não sei como os judeus cantavam, eu até queria ver os judeus cantando. Eu acho que eles cantam um pouco esquisito, mas eu gosto mais do nosso jeito de cantar do que dos judeus. Mas tudo bem, né? Na verdade, eu e a Ariane, nós até começamos a aprender essa canção, né, Ariane? Hã? A Elaine conhece? Ah, é, igreja? Aceita o desafio aí? Essa igreja está forte, poderosa. Vamos ver no fim do culto se vocês estão bons mesmo. Mas vou em frente com a matéria. Então, esses cantores, descendentes de Corá, porque o povo de Deus estava vivendo em pecado naquela época, eles acabaram sendo levados cativos para a Babilônia. E ficaram lá 70 anos cativos na Babilônia. E para eles era uma tristeza profunda. Porque veja bem como que eles expressavam essa tristeza. Acompanhe aí, por favor, Salmos 42, versículo 4. É os descendentes de Corá escrevendo essa canção, chorando e sofrendo, longe da pátria, longe do templo, aonde eles cultuavam o nosso Deus. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. A multidão estava em festa. Todo domingo, quando você vem para cá, nós deveríamos vir aqui alegres e em festa. Não carnaval, festa da carne, mas a festa do Espírito Santo, a festa do coração, a festa da mente. Por isso Davi falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E pasmem, tem irmão e irmã que falta de culto. Tem irmão e irmã que vem arrastado pelo culto. Hoje o volão muito sono. Tem gente dormindo que não está no culto. Eles estão perdendo a festa do Senhor, esta festa maravilhosa. Então, eles estavam com muita saudade lá de Jerusalém. Não tanto da cidade, mas ela também estava com muita saudade do templo, do culto, da adoração, do louvor, da presença de Deus. Porque a gente sempre sai daqui com nossas almas cheias, com nosso espírito forte, com a nossa esperança renovada e firmada. Aqui nós saímos alimentados, não por homens, mas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, por Jesus Cristo e pelo Pai. É a comida que o mundo não conhece. Então eles estavam muito tristes, porque agora eles estavam impossibilitados de estar lá na presença de Deus. Aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã, quando você tem saúde, para você vir adorar o Senhor, porque pode chegar dias que você vai querer
mas você não vai poder. Minha esposa já disse para mim, já me intimou: Jaime, se eu cair de cama doente, você vai me levar para o culto todo domingo. Minha esposa está assim, né? Senhor, não deixa adoecer não, porque... bora. Aproveite os cultos, porque eles estavam longe da reunião de adoração do nosso Deus vivo, nosso Deus único. Também acontecia algo lá na Babilônia, que o versículo 10 do capítulo 42 diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários babilônicos me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Afinal de contas, vocês são escravos aqui na Babilônia, vocês dependem de nós. E aí, a alma deles, eles disseram que estava esmigalhadas. Que expressão forte, né? Já sentiu tanto assim? Pois é, eles estavam sofrendo muito lá na Babilônia. E como se não bastasse o sofrimento, os adversários ainda falavam com eles: o teu Deus, onde está? Alguma vez, alguém chegou para você e falou isso para você? E o seu Deus, onde ele está? Ou você é acamado aí? Ou você é com câncer aí? Ou você é endividado aí? Bom, endividado tem muito a ver com problema. Isso é outra pregação, né? Mas você aí, sem dinheiro. Eu lembro, eu não vou falar quem, porque pode machucar alguém, mas eu lembro, quando eu e a Ariane estávamos passando uma fase difícil na nossa família, e alguém chegou para nós e disse assim: conhecia a nossa fé, conhecia a nossa busca, nosso desejo de andar com Jesus, nos encher do Espírito Santo, e essa pessoa perguntou assim: obrigado, Heitor, Deus te recompensa. A pessoa disse: pois é, como vocês estão? Vocês são tão fiel, tão assim. Me afrontou e falou: onde está o teu Deus? Eu fiquei mal. Sua fé abalou, Jaime? Não, minha fé não abalou. Mas aquela afronta, sabe? Uma afronta. Esse texto, esse assunto me fez lembrar dessa situação. Como é ruim, como toca, como mexe, quando alguém fala do seu Deus. Onde ele está? Ô igreja, mas nós sabemos, não é? Que como nós estamos, é porque Deus está tratando conosco. Porque Deus, às vezes, já até nos ensinou a lição, mas nós não aprendemos, e nós temos que fazer a lição de novo. E como os cantores populares dizem, né? A lição até a igreja nós sabemos de cor, mas nós precisamos aprender. Tem umas letras aí interessantes, já que hoje é música, né? Pois é. Então, será que você mesmo está perguntando para você mesmo? Minha situação está tão pesada, tão braba. E é você que está perguntando para você: onde está o meu Deus?
Porque eu já ouvi pessoas que estão perdendo a fé. Daí a razão de você firmar a sua esperança e não perdê-la. Não importa a situação que você se encontra, hoje aqui ou amanhã, não importa. Porque a sua esperança é garantida em Deus. E você vai ver que os descendentes de Corá, os levitas, eles tinham esperança firme no coração deles. Salmos 42, 5. Mais uma vez, eles estão falando como os inimigos o insultavam. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Eles, como humano, sentiam. Daí, lidar com a dor, lidar com a fé e lidar com a esperança, às vezes é um tanto complexo. E essa trilogia não é tão fácil, às vezes, a gente entender. A dor, a fé e a esperança. Estou doendo, estou com problema, estou... E aí em palavras é: porque está abatida, ó minha alma. Sua alma já ficou abatida alguma vez? Por que tu perturbas dentro de mim? Você ficou perturbado emocionalmente alguma vez? Se você falar não, você não é deste mundo. Porque é algo comum a todos nós. Somos seres emocionais, porque foi um ser emocional que nos criou. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles sentem. E eles estavam lá tristes, machucados, zombados. Mas aí eles voltam para a parte B desse assunto. Eles estavam conversando consigo mesmo. Parece meio loucura, meio doideira, como fala por aí, né? Você falando contigo mesmo ou falando consigo mesmo, e como é que é isso? Por que está abatida a minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Ele admitiu que a alma dele não estava bem. Igreja, nós precisamos admitir que às vezes nós não estamos bem. Tem algum pecado em um cristão admitir que está doendo? Que eu estou preocupado? Que eu estou com medo? Tem algum problema? Um presbítero admitir? Um diácono admitir? Um evangelista admitir? Eram levitas, homens que cuidavam da casa de Deus. No entanto, estavam numa situação difícil, e lá eles sentiram. Mas aprendamos com eles, porque eles não ficaram lá chorando, machucados por causa do problema. Não importa qual seja o problema que está te afrontando, porque eles disseram: espera em Deus. Pois eu ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Eles não se entregaram ao desespero.
à angústia, à depressão, ao desânimo, porque a esperança deles estava firmada, radicada em Deus. Espera em Deus, não importa a sua e a minha situação, não importa. É sempre esperar em Deus. Salmos 37, versículo 7 fala um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Lá diz: descansa em Deus, espera nele, não te irrites, certamente isso vai acabar mal. Então, pegando um gancho no Salmo 37, versículo 7, nós somos chamados, igreja, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor. E ele disse: pois eu ainda o louvarei. Isso vai passar. Até tem um ditado que diz, que eu não concordo muito, a parte A talvez, né? Não há mal que perdure, nem bem que não acaba. A parte A desse provérbio popular, eu vou com eles. Não há mal que perdure. Ou seja, você não vai estar assim para sempre. Quando eu passo umas fases difíceis na minha vida, só lembrar que isso não vai perdurar para sempre, eu respiro aliviado. Isso vai acabar. Mas às vezes você acha que nunca vai acabar, mas você está enganado. Isso é uma tempestade que você está passando, emocional, porque vai passar, sabe? Agora diz que não há bem que não se acabe. Essa parte eu não posso concordar, sabe por quê? A nossa esperança é de vida eterna. E essa vida eterna nunca jamais vai acabar. Quem fez esse provérbio popular não conhecia a Escritura, não conhecia o nosso Deus. E a nossa mensagem para a nossa sociedade é: para de querer salvar essa vidinha bios que você não pode sustentar. Os remédios ajudam você a prolongar a sua vida. As academias fazem um serviço de apoio legal para o seu corpo. Até tem falsas doutrinas aí falando que você vai morrer e você vai voltar. É mentira, que a palavra de Deus não diz isso. E tudo é para me manter essa vidinha minha viva. E essa vidinha não vai ficar viva, porque Deus disse que todos nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Mas o caso não é a vida bios. O negócio é investir na vida zoe, que no grego é a vida do outro lado com Deus. E quem tem um projeto para o futuro assim tão glorioso, a gente tira o melhor dessa vida, porque a gente vive essa vida com sabedoria e, acima de tudo, com esperança. Então, fechando a nossa conversa, que o tempo já está esgotando, os descendentes de Corá, os levitas, tiveram uma conversa com eles mesmos, quando eles estavam numa situação terrível. Augusto Cury é um autor e até um mestre na área da emoção, da psicologia. O Augusto Cury, em um dos seus livros, das suas matérias que ele escreve, eu gosto muito dessa área e eu leio, ele disse o seguinte, falando com o seu público, né? Ele falou em um dos seus livros: faça uma mesa redonda com o seu eu. Ele estava trabalhando essa questão emocional, que às vezes a questão emocional toma tanto o nosso coração, nossa vida, que a gente despedaça
ao invés de a gente entender que nós não fomos criados para ser guiados pelas emoções ou pelos sentimentos, tipo desânimo, preguiça, raiva e por aí vai. Tipo assim, eu não vou ao culto hoje porque eu estou desanimado. Pois é, você não foi guiado, você não foi criado para ser guiado pelos sentimentos de desânimo. Você foi criado para ser guiado pela sua razão. Mais do que a razão, você foi criado para ser guiado pela sua inteligência espiritual. E como se adquire inteligência espiritual? Através da Bíblia você consegue a inteligência espiritual. Medite dela de dia e de noite todos os dias, e assim vai. Os descendentes de Corá, eles não deixaram a emoção destruí-lo. Eles firmaram na palavra de Deus, que é indestrutível, e a seu tempo ela se cumpre. Espera no Senhor. Igreja, está pronto para cantar a canção do Salmo 42? Eu estou pronto para cantar junto e aprender, que realmente eu não sei tudo. Vamos ficar em pé então. Marquinhos.